né? Aleluia. Vocês já foram naqueles grandes buffets? De rico, né? Tem as entradas de rico. O nosso é coxinha, mas de rico. Uma vez ou outra a gente é convidado para alguns desses, né? E então tem aqueles pratos bonitos, principais, de entrada, né? Os pratos de entrada, aí você fala, nossa, que legal, né? Nossa, que chique, nossa, que isso, que aquilo. Mas aquilo é só a entrada. O mais importante ali, o principal, ainda não foi oferecido, né? Todos ficam no aguardo do principal. E nós estamos aqui cultuando, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, revendo nossos irmãos que não vimos durante a semana, mas agora nós vamos ao prato principal, ao momento principal, onde Deus vai nos alimentar, falar conosco, nos transformar, nos curar, nos renovar pela sua palavra. Amém? Amém. Fala assim comigo, estação própria. Estação própria. Exato. Salmo número 1, verso número 3. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco nessa noite. É o que estava sendo desenvolvido dentro do meu coração. Eu quero hoje que você esteja bem atento, meu querido, à palavra, e que você se encontre na sua estação. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos entender o propósito dessa palavra. Salmo número 1, verso número 3. Diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O Senhor estava falando aqui no contexto, nós vemos que o Senhor fala a respeito de escolhas. Ele fala que é bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como? E chegamos ao nosso versículo, ok? E aqui eu quero trabalhar com vocês a questão da estação própria. Você já se deteve pensando que você tem trabalhado muitas vezes, mas parece que a estação própria, a estação de frutificar, a estação da colheita, parece que nunca chega? Você já teve a sensação de estar fazendo tudo o que é correto, certo, aos olhos de Deus, aos olhos do homem, como uma pessoa de caráter íntegro, santo, e você se dá conta muitas vezes que parece que o ímpio, tudo que ele faz dá certo, e tudo que você faz na sua honestidade, na sua sinceridade, no seu coração, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, parece que não avança. Você já teve essa sensação no seu coração? Já passou por isso? Que parece que a estação da colheita nunca chega, a estação propícia, a estação própria, que a palavra de Deus diz, parece que nunca chega a alguns de nós. E hoje eu gostaria de trabalhar um pouco essas questões. E isso, queridos, vai trazer uma grande paz no nosso coração, mas também hoje é um dia de virada. Amém? Amém. Essa noite é uma noite de virada para as nossas vidas. É uma noite em que vai se cumprir a estação própria, que vai dar-se início. Amém. A muitos que estão lutando, permanecendo fiéis, permanecendo tementes, mas ainda não entraram na estação própria. Hoje começa o dia da estação própria para muitos de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Recebe isso no seu coração. Amém. Toma posse. E para falar sobre estação própria, eu quero desenvolver só esse versículo. O desenvolvimento de uma árvore frutífera. O que o Senhor fala aqui? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'águas, a qual dá o seu fruto. Ou seja, ele está falando de uma árvore frutífera, ok? E o que desenvolve, né? O que engloba aqui uma árvore frutífera? Em primeiro lugar, aí eu tive que fazer algumas pesquisas. Ao contrário da Cristina, que é botânica, né? Que é formada, eu não sou. Então eu tive que
já, porque ela sabe isso de cor e salteado nos mínimos detalhes, mas eu não sei, tá? Então eu tive que buscar um pouco mais. O desenvolvimento de uma árvore frutífera, ela engloba o plantio da muda, até aí tudo bem, ok? A fase de crescimento vegetativo, a floração, a polinização e, por fim, o ciclo do fruto. Todos eles é muito bem explicado, mas eu quero tratar com vocês de forma espiritual, porque o Senhor nos deu coisas físicas para tratar de coisas espirituais, para revelar as coisas espirituais. E se o Senhor colocou aqui exatamente a comparação a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, numa localização propícia para frutificar, para crescer e ser bonita, para dar fruto e para prosperar, tem a ver então com aprendermos como é esse desenvolvimento de uma árvore e como isso se engloba, né, diz respeito à nossa vida. Como nós podemos então adequar esse versículo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? Então a palavra de Deus, ela fala, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o plantar, né? Então o desenvolvimento de uma árvore frutífera engloba em plantar uma muda. Então imagina agora você com uma árvore frutífera. Vê aí a árvore que você, a fruta que você mais gosta. Eu vou plantar uma pé de mexerica, que eu gosto muito de mexerica pouca. Então a minha árvore é a mexerica pouca. Vê aí qual que é a sua, tá bom? Planta, vê você com a mudinha agora. Abre um lugar legal, né? E planta a sua árvore. Acabei de plantar o meu pé de mexerica, minha mudinha de mexerica. Planta a sua aí. Primeira fase, o plantio, ok? E o que a palavra de Deus diz para nós a respeito de plantio ou de estarmos plantados? Plantados no quê? Essa é a pergunta. Então, estar plantado significa permanência, enraizamento, certo? Profundo. Para uma planta, ela crescer para cima, ela primeiro tem que crescer para baixo nas suas raízes. Ela tem que se aprofundar nas raízes. No solo, ela vai descendo, ela tem um tamanho, cada uma tem um tamanho certo das suas raízes, mas ela precisa cumprir esse ciclo de aprofundamento, de enraizamento, para depois ela começar a brotar, a crescer, certo? No reino do nosso Senhor, e em relação a mim e a você, o que significa estarmos plantados no reino do nosso Deus? Significa desenvolvermos comunhão profunda com Deus. Então, lá no Salmo 92, verso 13 e 14, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 92, verso 13 e 14, diz, os que estão plantados, olha a palavra, plantados, permanência, enraizamento, na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, queridos, não significa exatamente estar capengando de velhinho, significa, com o passar dos anos, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, certo? É um versículo muito especial esse versículo. No Salmo 84, verso 4, diz assim, bem-aventurados os que habitam, que também é o mesmo sentido de permanência, de enraizamento, em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém? Então aqui o salmista, ele fala que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E nós vamos entender o processo do florescer. Ele não falou frutificar, ele falou em florescer. No outro salmo fala que aqueles que habitam na casa do Senhor vão louvar ao Senhor continuamente, ou seja, terão razões, porque louvar a Deus significa reconhecer o que Deus está fazendo. Então, seja, nós teremos uma vida no altar do Senhor que fará com que nós tenhamos motivos para louvar o seu santo nome. Amém?
nós encontramos o salmista falando sobre a manifestação do seu coração em habitar e em estar na presença do Senhor. O Salmo 23, verso 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras traduções, para sempre. O habitar novamente significa esse enraizamento na presença do Senhor. E eles citam exatamente aqui a casa de Deus, os atos do Senhor, o lugar da casa de oração, do buscar ao Senhor. Salmo 27, 4, ele fala também uma outra coisa, que é a manifestação do coração do homem. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ou seja, ele pediu, mas também ele vai agir, certo? Buscar aqui engloba uma ação. E ele diz que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. O que o salmista está falando? O que significa que ele quer estar todos os dias na presença do Senhor, morar na casa do Senhor, mas com um objetivo. Ele diz para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir no seu templo. E o que significa então para nós a palavra contemplar? É o ato de observar, de admirar ou refletir profundamente. E no caso aqui, sobre a pessoa de Deus. Olha a intenção, que coisa linda. Se todas as pessoas conseguissem compreender que vir à casa do Senhor com o desejo de contemplar e conhecê-lo, o levará a lugares mais altos no entendimento das questões espirituais da vida. Isso é muito importante, queridos, para nós, porque muitas vezes nós podemos vir à casa do Senhor com várias intenções, intenções, mas essa intenção que o salmista cita, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Bem, a minha pergunta enquanto estava preparando a palavra era: Senhor, o que ele estava vendo? O que ele queria ver? Porque quando nós tratamos do assunto beleza, você logo pensa em algo físico, que possa ser visto por você, admirado, apreciado por você. Quando vamos ao museu de artes, apreciamos os quadros, apreciamos, as estátuas que lá estão, que foram feitas, realizadas por alguém, e ali elogiamos o artista que a produziu. Quando vamos, ao lugar, vemos roupas, apreciamos a beleza da roupa, a beleza do ser humano, a beleza dos animais, a beleza da natureza. Nossos olhos viram o que o salmista contemplava e via de beleza na presença do Senhor. É importante a todos os dias, eu e você, procurarmos isso no nosso coração, que nós estamos contemplando da beleza do Senhor no nosso coração, no nosso particular, no nosso íntimo, porque cada um tem uma visão, cada um se relaciona com Deus de uma forma, na sua intimidade. E quando falamos aqui para contemplar a tua beleza, Senhor, significa que eu, Alice, vejo a beleza do Senhor de uma forma, você vê de outra. Em muitas nós vamos nos identificar, em outras não, porque também há níveis de comunhão, entendimento e direção do Espírito Santo para cada um de nós. Mas aqui o interessante é que o fato do salmista ir à casa do Senhor, o objetivo era de contemplar, apreciar, observar, admirar e refletir profundamente sobre o nosso Deus. Que também esse seja um dos objetivos da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Amém. E o outro é inquirir
inquirir no seu templo. O que significa inquirir? É aprofundar e conhecer, tá? Então ele fazia perguntas, subia ao seu coração questões, das quais na casa do Senhor e na presença do Senhor ele estaria recebendo respostas. E é muito importante quando homens e mulheres de Deus conseguem aprender a contemplar e conseguem aprender a inquirir. Por quê? Porque é nessa curiosidade, é nessa pesquisa, nesse desejo de saber mais, de conhecer mais, que há o crescimento espiritual. Certo? Isso é muito importante a nível espiritual. E significa o quê? Que nós estamos sendo plantados à medida que estamos contemplando, inquirindo, conhecendo, buscando. As raízes estão se aprofundando. Amém? E uma outra situação que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o salmista, ele mostrava que o desejo do coração dele era permanência na presença de Deus, ok? Esse é o primeiro estágio da plantação da árvore, dessa árvore frutífera. Primeiro se planta a muda. Primeiro fomos plantados na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, por meio da salvação em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue carmesim para nos salvar. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesse momento, onde um homem ou uma mulher entregou a sua vida a Jesus, ele foi plantado no reino do nosso Senhor, na casa do nosso Senhor. E agora, plantado ele está, ok? Nós estamos plantados na casa do Senhor, no reino do nosso Deus. Então vamos para a segunda fase do desenvolvimento dessa árvore. E essa segunda fase se chama a fase do crescimento, tá? Então esse crescimento exige, fala comigo, tempo. Exige tempo. Ninguém cresce do dia para a noite. Nada. Tudo leva um determinado tempo para o crescimento, ok? 2 Pedro 3,18. Abra lá a palavra do Senhor. Em 2 Pedro 3,18. Glória a Deus. E o apóstolo Pedro, ele nos recomenda da seguinte forma: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos lá para 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Esse crescimento significa de dentro para fora. É aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que a sua palavra está nos revelando, promovendo dentro de nós a transformação por meio da renovação da nossa mente, a transformação quando vamos à presença do Senhor e inquirimos a respeito de qualquer situação, dúvida que possamos ter, e vamos buscar na palavra do nosso Senhor. Às vezes uma pessoa que chega à casa do Senhor muito cedo, sem nenhum conhecimento bíblico, nada, ela vem com alguns comportamentos, vem às vezes com alguns vícios, e ela chega até os seus pastores, obreiros, irmãos, e aí ela fala: olha, eu bebo, eu fumo, eu faço uso, de drogas, eu tenho alguns comportamentos assim.
E aí a pessoa fala para o irmão, fala, você tem que deixar tudo isso. Ok. Mas nós entendemos que deixar tudo isso não é tão simples assim. Quem já passou por isso sabe que as coisas não são tão simples como é falar. Ok? Qual é o processo? O processo está aqui, ó, nesse crescimento. Esse crescimento também traz a questão do entendimento e do conhecimento. Quando eu fui a Cristo, eu fumava e eu bebia. E era uma prática social dentro da minha casa, da minha família. Aprendi com os meus pais. O que ocorreu? Quando eu fui à presença do Senhor, falaram exatamente isso para mim. Você não pode isso, não pode aquilo, né? Por quê? Porque isso é pecado. Mas eu não sabia nem o que significava pecado. Vocês já sabem que eu dei um bom estudo a respeito disso, ok? Mas eu não sabia nem o que era pecado. Eu só achava que todo mundo fazia, tá legal e tudo bem. Eu fui estudar a palavra do Senhor, porque nessa questão eu não tenho problema. Eu sou muito curiosa. Surgiu uma dúvida, eu já vou atrás tentar saná-la. O que aconteceu? Eu descobri por que era pecado. Não era pecado simplesmente pelo fato de não pode, sabe? Não pode. Não é isso. Eu descobri que o meu corpo, quando eu sou de Cristo, pertence ao Espírito Santo. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo. Deus age por meio do nosso corpo, né? Nós nos movemos como igreja, como reino, na face da terra. E o que acontece? Determinadas substâncias, comportamentos, e aí não diz respeito somente a vícios. Entra uma lista enorme que pode trazer destruição para o nosso corpo. E que também, aos olhos do Senhor, é uma transgressão. Estaremos judiando de nós. Nós não podemos fazer isso, não podemos nos destruir. E aí eu entendi quantas substâncias químicas tem no cigarro que são cancerígenas, que entopem veias, que criam enfisema pulmonar e tantas outras coisas. São muitas, 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 muitas mesmo. Ok? Muitas. O álcool, né? Então, qual é o problema do álcool no organismo? Aí você vai estudar tudo isso, estudando. As drogas, qual é o problema das drogas no organismo físico? E socialmente, o que isso acarreta em problemas familiares, relacionamentos. E aí você começa a pôr na balança. E você começa a perceber a destruição que isso, ao longo do tempo, pode realizar, tanto no corpo, quanto no meio ambiente, quanto na vida social familiar. E aí você descobre que então convém, aí entra aquele versículo maravilhoso: tudo me é lícito, permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque vai me fazer mal, pode fazer mal ao outro. E isso, queridos, quando eu tive esse entendimento, eu percebi. Mas não tem só a ver com vícios, tem a ver com a alimentação inadequada. Também isso é errado e pecado. Quando nós nos alimentamos de uma forma tão ruim que vai criar danos ao nosso corpo, à nossa saúde. Quando nós não observamos isso, quando nós não observamos o descanso, quando nós não cuidamos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que tem vida sobre a face da terra, nós estamos também caindo no erro de pecar contra nós, tá? Então, quando nós vamos à palavra, nós vamos então versículos e mais versículos, e eles vão entrando no nosso coração e nos levando ao crescimento que leva ao entendimento. E esse entendimento acaba o quê? Trazendo para a nossa vida a transformação, deixando de lado determinadas coisas que agora me é lícito, mas não me convém, porque eu entendo perfeitamente o que isso pode promover na minha vida e em torno daqueles que estão comigo. Deu para entender? Amém. Que esse crescimento sempre será o que Cristo está operando, mudando, transformando dentro de mim. Não é dentro do outro, na outra pessoa que eu acho que precisa. Eu. A palavra de Deus sempre tem que operar no pessoal. Eu, tá? E aí, nós temos então a segunda
a terceira parte, né, que depois de crescer de dentro para fora, que é a visão espiritual correta que eu tenho de mim, dos outros e da vida, tem a floração e a polinização dessa árvore, que é a transição da fase vegetativa para a reprodutiva, onde a árvore atinge a maturidade sexual para garantir a perpetuação da espécie. E esse período é um período muito lindo na natureza, muito lindo. Então a planta, ela mobiliza grande quantidade de energia e nutrientes, como fósforo e potássio, para o surgimento de botões, que é a abertura de flores, né? Que é a atração de polinizadores e futuramente da produção da semente. Olha que coisa linda. Então ela floresce, vem os polinizadores, a gente sabe os insetos, as abelhas, e vai polinizar, vai espalhar, e ali está acontecendo um período. E que período nós vamos falar da floração para o crente? É quando ele começa a chamar a atenção dos outros. Porque quando a árvore a árvore frutífera, ela começa a dar as suas flores, ela começa a chamar a atenção, tá? A abelha não vai lá antes das flores vir. Mas quando ela começa esse período da floração dela, ela chama a atenção sobre si. Quando Cristo, ele opera dentro da nossa vida, nós fomos plantados, estamos crescendo, aprendendo, sendo transformados por dentro, no modo de ver as coisas, de lidar com as situações. O que vai acontecer? Haverá uma mudança. Essa mudança, ela vai aparecer do lado de fora, ela vai ser vista por todos, e principalmente por aqueles que nos conheciam antes de Cristo. Eles verão a mudança e a transformação, a beleza acontecendo. Eu pedi até para o pastor, a gente estava cantando em casa uma música que a dona Margarida, era uma professora nossa, uma missionária dos Estados Unidos, e nós tivemos aula com ela, e ela cantava um cântico assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. E ela ia cantando, ela fazia bem assim. Ela tinha, eu creio que no primeiro ano, quando eu estava, ela já estava com uns 80 e poucos anos. E ela era uma graça. E ela chegava em frente à sala de aula, uma sala grande, com um microfone, e ela fazia assim, falava para o pastor, com aquela redinha bonitinha na cabeça, para manter o penteado sempre arrumadinho, com batom, era linda. E ela pegava o microfone, e ela juntava as duas mãos, e ela dizia: boa noite, alunos, a paz. Vamos louvar ao Senhor. E ela começava, toda a aula era esse cântico: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. E aí depois tem uma sequência desse cântico, que eu não vou conseguir porque a minha voz não está boa. Mas o que é isso? O crescimento leva à beleza. E as pessoas vão ver a beleza de Cristo em nós. Aleluia. Amém. Essa é a polinização. Quando nós, porque crescemos, porque permitimos a transformação, florescemos. E quando florescemos, chamamos a atenção. Aleluia. Fala pro teu irmão: floresça, meu irmão. Floresça, meu irmão. Aleluia. Então, o propósito da floração não é para exibição. Cuidado, porque o ser humano, ele é terrível. Propósito da floração não é exibição, mas para polinização, ou seja, testemunho, a fim de perpetuar a vida de Cristo em outros. Aleluia!
Você já parou para pensar se todos nós, como cristãos, pensarmos desta forma? Que não é para exaltação própria do eu, do ego, nada disso, porque o ego deve estar crucificado, amém? Mas é para a glória do nome do Senhor, para que as pessoas vejam Cristo em nós. E isso começou com o plantio, começou com dar atenção ao crescimento da nossa vida espiritual e agora o florescimento da nossa vida. E o Salmo 72, verso 7 diz assim: nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Então o Senhor fala que o justo, ele florescerá, e fala que florescerá, como vimos no Salmo 92, como a palmeira, aleluia, vai crescer e todos poderão ver, e ao ver é a oportunidade então de nós irmos para o quarto passo, que é o fruto, frutificar, que é a razão de ser a árvore frutífera, amém? A árvore frutífera termina o seu processo quando ela frutifica, então ela completou o seu ciclo, que é o resultado visível, a maturidade e a contribuição de todo o seu ciclo de vida. A árvore boa, a palavra de Deus fala que produz bons frutos. Esses bons frutos são ações e palavras que refletem a mudança pelo crescimento espiritual que houve dentro de cada indivíduo, queridos. E aí vamos lá para Mateus, capítulo 7, verso 17, verso 18. Mateus, capítulo 7, verso 17 e 18. Ele diz o seguinte: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Seja, ou quem é bom, vai produzir coisa boa. Mal, vai produzir coisas más, ok? Não há nenhum problema de entendimento em relação a isso. No 12:33, Mateus 12:33, ainda falando sobre fruto, e o Senhor está aqui tratando com os fariseus. 12, capítulo 12. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, ok? Isso é muito fácil de entendermos. Então, o propósito do fruto. Qual é o propósito do fruto de uma árvore frutífera chegar ao fim do seu ciclo frutificando? É alimentar outros, certo? Você nunca viu uma macieira puxando, pegando galinho lá, né? A menos que seja Branca de Neve, alguma coisa assim, né? Criada pela Disney. Mas no mundo natural real, isso não existe. O ser humano, os animais vão lá e se beneficiam do fruto de tal árvore. Quando nós, plantados, crescendo, florescendo e agora frutificando, significa que o modo de vida em Cristo Jesus produzirá alimento para outros. Que alimento é esse? É a palavra de Deus dentro de nós agindo. É a resposta do Senhor no nosso coração e no nosso espírito. A palavra do Senhor fala em João 15:5 o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus está falando que nós estamos ligados a Ele, como igreja, corpo de Cristo, salvos em Cristo. Isso significa que o fato de estarmos ligados a Ele, nós temos a essência dele dentro de nós, que é aquilo que Ele operou e tem operado em crescimento, conhecimento e revelação, que faz com que isso floresça dentro da nossa vida, pela mudança de caráter, pela mudança de comportamento, pelo fruto maravilhoso do Espírito Santo que vai nascendo dentro de nós, e então as pessoas que estão do lado de fora verão isso. Ser de Jesus é maravilhoso, amém? Porque Jesus, queridos, Ele molda a nossa vida e transforma. A palavra do Senhor fala a respeito do fruto do Espírito no livro de Gálatas, e Ele fala que o amor, a fé, a bondade, a alegria, a mansidão, a temperança e o domínio próprio
são frutos que são externados no dia a dia por conta da obra interior que foi feita no nosso coração. Então, você pode ter vindo à casa do Senhor odiando, mas se o crescimento do Senhor ocorrer dentro da sua vida, não haverá lugar para ódio no seu coração, porque o Espírito que opera em nós é o Espírito do amor, amém? Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, amém, igreja? A fé, né? Não haverá lugar para a incredulidade, porque a presença do Senhor, o fruto do Espírito, fé. O que haverá? Alegria. Não haverá no nosso coração ali aquele sentimento ruim de tristeza, amargura, de coisas ruins, de olhar as coisas sempre de forma murmuradora, reclamadora, negativa. Não, haverá no nosso coração uma alegria verdadeira que não diz respeito, queridos, isso é muito importante compreendermos no reino do Espírito, que não diz respeito às circunstâncias que vivemos, mas quem somos em Deus, porque as nossas circunstâncias, o nosso dia a dia, nem sempre será do jeito que nós desejamos. Há dias maravilhosos e há dias horrorosos, a verdade é essa. Há dias que nós falamos, eu não vejo a hora desse dia acabar e nascer um outro, porque foi ruim demais. E isso diz respeito a crentes e não crentes. Então a alegria do Senhor, ela deve ser a nossa força, a nossa inspiração, mas ela não pode estar alicerçada ali, aliada às circunstâncias. Hoje o trabalho rendeu, eu consegui vender, fiz isso, consegui os objetivos, estou feliz. Amanhã eu vou, não vendo nada, e aí eu volto triste e cabisbaixo. Não, porque eu estou vivendo a circunstância, mas o Espírito do Senhor nos chama para viver a alegria da presença de um Deus vivo que habita dentro de nós pelo seu Espírito Santo e que está conosco no vale ou na montanha e que estará nos guiando, nos abençoando e nos tomando pela mão, porque se há dias maus, há dias maravilhosos, há dias bons para nós preparados pelo Senhor, há dias de conquista, mas há dias de perda. Qual crente que nunca teve uma perda? Seja negociando, seja na família, seja no relacionamento, todos nós passamos por altos e baixos, mas o que não pode é o nosso espírito estar em altos e baixos. Ele tem que estar elevado, ele tem que estar sempre preparado para lidar com as circunstâncias. E isso, queridos, quando estamos plantados, enraizados, crescendo, florescendo e frutificando, nos mantém numa esfera muito mais elevada do que o que diz respeito somente a essa terra, a esse dia a dia. Porque no mundo há aflições, sim, há aflições. E você pode ter vindo à casa do Senhor exatamente vivendo hoje um período de aflição no seu coração, na sua alma. E isso não passa desapercebido aos olhos do Senhor. E esse Deus que te plantou, esse Deus que está te dando crescimento, que está fazendo você florescer, frutificar, também é o Deus que vai caminhar com você em todo esse processo para te dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é conosco para nos fortalecer. Então, a nossa vida cristã, ela está acima do emocional, acima do sentimental, acima do físico. E quando o espiritual domina sobre o emocional, sobre o sentimental e sobre o físico, nós nos sentimos mais fortes e mais capazes para irmos à luta e vencermos, e não nos entregarmos. Deus não quer que você jogue a toalha. Não é para você jogar a toalha. Não é para jogar a toalha, mas Deus quer te fortalecer nesse processo para que você obtenha toda a vitória. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí entra a questão da estação própria. Quando uma árvore não dá o fruto, o que é que pode ocorrer, né? Em primeiro lugar, ela pode ter passado, a árvore mesmo, por um período de estresse e desequilíbrio. O solo pode ter sido inadequado. E ela pode ter sofrido a ausência de luz, a insuficiência da luz, que também não permite que ela floresça e que ela dê frutos, ela fica somente nas folhas. Pode ter a falta de nutrição inadequada, falta de poda ou polinização, galhos secos ou ausência de polinizadores impede o desenvolvimento. Você vê que o Senhor fala que Ele limpa
tira a seca. Por quê? Porque se ele não tirar a vara seca, ela impede o crescimento de outras. Você consegue entender isso? Tá? Por isso que o Senhor fala, toda vara que está em mim, essa dá fruto, eu limpo. E toda aquela que não está, secou, ela não vai mais florescer. O que ele faz? Ele corta para dar lugar ao nascimento de outra. Tá? Então veja bem, essa árvore ela deve ser então tratada. Ela vai passar pelo processo de adubação bem balanceado para receber os nutrientes, correção de solo, até ela recuperar a produtividade e se adequar, agora se achar no próximo ciclo, né, produzindo, frutificando. Mas se não acontecer isso, o que vai fazer o agricultor? Ele vai cortar ela, vai cortar e vai plantar outra, adubar de novo e começar tudo de novo. O Salmo 1, então, coloca essa árvore aqui numa situação diferente de uma outra árvore que poderia estar sido plantada em solos errados. Aqui não. O Senhor está falando que aqueles que estão plantados no Senhor, no texto anterior, que não anda, que não se detém, que não assenta, nem com ímpio, pecador e escarnecedor, o que acontece com essa pessoa? Ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ribeiros de águas aqui significa os mananciais de águas vivas que encontramos na presença de Deus, para termos vida e vida em abundância, para termos vigor, para termos força, para sermos renovados. Amém, queridos? Então, aqui não há solo impróprio, aqui o solo é propício para dar o fruto na estação própria, ok? E aí o que significa? Significa que estar na presença do Senhor garante para mim e para você a produção do fruto, a produção de vida transformada, de frutificar e de manifestar a glória do Senhor no nosso dia a dia, porque a presença de Cristo em nós fornece isso. E a pergunta é: e quando parece que não está havendo fruto de várias formas? Quando você passa e fala: Senhor, eu não estou ganhando nenhuma alma para Jesus, eu não estou pregando a tua palavra, eu não trabalho na tua obra, Senhor, meu trabalho também nas questões pessoais não está bem, parece que não há fruto em nada. O que fazer? Como eu devo lidar com isso? Muitas vezes com a desesperança, muitas vezes com a tristeza de não estar frutificando, muitas vezes com a situação: Senhor, tem pessoas que falam assim: nossa, parece que eu não dei para nada. Será? Será? Cada um de nós, igreja, devemos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo e ali desenvolvermos, crescermos. Mas na sua vida, no seu dia a dia, sua casa, sua família, seus estudos, sua vida profissional, você deve se encontrar e produzir e ser frutífero, e ser abençoado, e ser pleno, e ser realizado. Porque Deus colocou esse sentimento dentro de nós. Nós não fomos criados para sermos seres insignificantes, inúteis, sem fazer coisa alguma. Essa semana que eu estive enferma com gripe, então eu fiquei bem mesinha, acamada e tal, e não consegui fazer nada. Gente, 3 dias depois, pelo amor de Deus, você não aguenta mais ficar parada, você não aguenta mais não fazer nada, você
vitória e em triunfo. Porque, meu irmão, se você está plantado como filho de Deus, salvo e lavado no sangue do Cordeiro, se você está na presença do Senhor, ganhando crescimento pela contemplação, pela inquirição, pela busca da face e do conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, você vai florescer, você vai frutificar, você vai prosperar, porque há promessas do Senhor. Mas há intempéries no meio do caminho, há situações difíceis no meio do caminho, há circunstâncias das quais nós não dominamos. Sim, você pode estar indo de vento em popa e de repente vem uma crise. Hoje as crises não são mais geograficamente locais, elas são globais. Mexeu lá para o outro lado do mundo, abalou todo o sistema financeiro aqui, e em outros lugares, em outros países. É assim que as coisas estão acontecendo agora, no nosso mundo atual. E muitas vezes aquilo que estava indo, de repente faz assim, ó, e você não tem culpa nenhuma, e você não fez nada para que as coisas dessem errado, mas você está o quê? Recebendo os frutos de tudo que está acontecendo. Está abalando. As pessoas perdem emprego, a economia está ruim, né? A gente vê as doenças proliferando e tantas situações que vão acometendo os seres humanos na face da terra. E nós estamos aqui respirando o mesmo ar, comendo do mesmo arroz e feijão e sujeitos a passar pelas mesmas aflições. Mas o Senhor, Ele tem promessa, e é isso que nós devemos ter no nosso coração guardado, que as promessas do Senhor se cumprem na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que buscam a sua face. Lá em Isaías 41, verso 18, projeta aí para mim, fazendo um favor. Ele fala a respeito disso, que é exatamente o que Deus quer fazer. Por isso que eu falei que hoje vai acontecer uma estação própria, propícia para muitos que aqui estão, que têm sido pessoas fiéis, que estão plantados na casa do Senhor, que são árvores plantadas a ribeiros d'água, que são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, né? Que são pessoas de Deus, mas estão falando: onde está, Senhor, a minha bênção? Onde está, Senhor, a prosperidade? Onde está, Senhor? Hoje o Senhor vai te manifestar, em nome de Jesus, a sua graça e o seu favor. O Senhor fala assim, eu vou ler o 17 para vocês entenderem. Os aflitos e necessitados buscam águas e não azar, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Qual é o lugar da sua vida? Qual a área da sua vida que talvez você esteja vivendo a sequidão? A promessa do Senhor é de tornar o deserto em tanques de águas. Então eu quero que você olhe para a sua situação. Ela pode ser espiritual, ela pode ser física, econômica, eu não sei qual é, mas uma coisa eu aprendi, que Deus quer lidar, trabalhar e abençoar cada área da nossa vida, porque nós pertencemos a Ele. Amém. Isso eu aprendi na minha vida. Que nós não fazemos separação entre estar na igreja, ritos religiosos e vida secular. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E nós queremos Deus em tudo. Amém? Qual é a área que você precisa de um manancial de águas vivas? Aí, lá no Isaías 44, verso 2 e 3, fala assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito do Senhor já nos foi dado. Aleluia. Amém? E nós recebemos da parte do Senhor a sua bênção. Isaías 35, para nós encerrarmos. Isaías 35, ele diz assim:
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará, e aqui olha o que aparece, e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Aqui a grandeza, esse texto de Isaías capítulo 35, ele é messiânico, fala a respeito do Senhor Jesus. E a verdade é que quando Jesus entra, os mananciais de águas vivas também entram. Quando Jesus chega no negócio, o Senhor vem para resolver, o Senhor vem para pôr a mão e operar o milagre. Então eu quero que neste momento você fique em pé, e eu vou fazer exatamente o que Deus tocou no meu coração para que fizesse. E eu estou falando com homens e mulheres plantados na casa do Senhor. Homens e mulheres que são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Estou falando com você. Amém. E talvez você esteja vivendo um período agora na sua vida que você não está frutificando. Você não está vendo fruto. E você não está prosperando no que diz respeito aos seus sonhos, às suas orações, às suas petições, ao seu clamor, aquilo que no seu particular você tem falado com o Senhor. Hoje, Deus quer nos dar um dia que vai começar uma estação propícia, uma estação própria, frutificando em todas as áreas. Então você que está dessa forma, é você que vai vir aqui à frente e vai receber a oração e a unção em nome de Jesus Cristo. Pode vir, queridos, em nome do Senhor.